Parque Industrial Maranhense. Isso, pensou que a gente fosse esquecer, né? Pessoal, com a decadência da economia maranhense, epa, tá errado, é decadência da agroexportação. Para onde vai esse capital? Os nossos produtores, então, vão pegar esse capital que vem do fim do tráfico de escravos, do fim da escravidão e da decadência da agroexportação e investir na indústria. Alguns autores chamam isso de uma euforia, um surto industrial. E aí nós vamos ter fábricas tanto na zona interiorana quanto aqui em São Luís. Perfeito? Essas fábricas são basicamente de tecidos e elas vão ter uma sobrevivência. Início delas, último quartel do século XIX. Quando é que a última fábrica do Maranhão, nesse período, tá, vai fechar? 1960, chamado de Parque Industrial Maranhense. Não confunde com os grandes projetos da segunda metade do século XX, ok? Vamos lá, vamos citar algumas dessas fábricas para vocês conhecerem. Ok? A Fábrica Têxtil de Santa Maria, na rua São Pantaleão. O próprio Sintra, pessoal, a Escola Sintra, também já foi uma fábrica têxtil. Nós temos o Engenho Central de São Pedro, perfeito? E o próprio Seprama. Ó, são pequenos exemplos, na verdade nós tivemos muitas fábricas. E aí vem a grande dúvida, o que levou à crise desse parque industrial? Primeiro, falta de mão de obra especializada. A pouca mão de obra que tinha era caríssima, não valia a pena manter. Os escravos não tinham especialização, nem os ex-escravos para esse tipo de trabalho, ok? Máquinas ultrapassadas, o mercado externo difícil de vender, pois a gente está tendo o período da crise de 29 e a Primeira Guerra Mundial antes disso, perfeito? Daí a gente não consegue ter um mercado externo e o mercado interno é um mercado muito restrito. Daí alguns autores considerarem como um surto, uma euforia industrial, perfeito? Como assim dissemos agora há pouco. As últimas fábricas vão fechar suas portas em 1960. A partir daí, nós só vamos ter industrialização de fato no Maranhão, pessoal, na segunda metade do século XX, com os grandes projetos. Interessante, o Sudeste ele começa a ter sua industrialização nesse período. Não esquece disso, ok? Nós temos a industrialização no Sudeste com o Barão de Mauá. É claro que não é a nossa industrialização consolidada. Nós temos o incentivo a essa indústria de bens de consumo não duráveis com Vargas. Nós temos o início da indústria de base siderúrgica nacional com Vargas. E mais tarde, o incentivo ao início da indústria de bens de consumo duráveis com Juscelino Kubitschek. Então a gente tem esse passeio aí dentro desse processo de industrialização. Lembrando que Vargas é crise de 29, assista lá o nosso curso de crise 29, já está lançado na plataforma de Edu, só R$ 27,00, uma parcela só, crise de 29, seus impactos no Brasil, na era Vargas e no mundo. Fica bacana assistir primeiro o curso para depois entender também o que a gente está falando, ok? Fica a dica, vamos continuar, vamos estudar, beijo no coração.